neurociência e a psicanálise podem e devem dialogar se as especificidades das disciplinas forem mantidas. Para a psicanálise, o psíquico não é um lugar no cérebro. Se do lado de cá nós dizemos o psiquismo é um conjunto de propriedades, uma dinâmica e um conjunto de estruturas que emergem da complexa relação de um organismo com um cérebro complexíssimo como o nosso. Na sua ação no mundo, isso faz emergir uma coisa que não se reduz às propriedades constituintes da sua base. E se alguém diz, não, mas isso é bobagem, porque o que você está descrevendo como psiquismo, com vocabulário psicológico, é apenas um testemunho da nossa ignorância atual de como descrever relações psíquicas complexas com vocabulário neural. Se a conversa começa assim, ela não dura mais do que 2 minutos. A neurociência vai em busca dessa questão. Agora, para o paciente é fundamental entender a razão daquela depressão que ele está sentindo, né? Por isso que a gente precisa das duas coisas, né? E eu acho que nós fomos nos acomodando enquanto analistas, também historicamente, porque o conjunto da premissa lacaniana de que a psicanálise é uma ética parece que libertou muitos analistas de pensar a questão da cientificidade da psicanálise. A psicanálise tem uma coisa em especial que de modo nenhum a pesquisa só por imagem, ou a pesquisa fisiológica, ou a pesquisa anatômica não vai dar conta. O fenômeno humano, ele não cabe dentro do próprio sujeito. Ele obrigatoriamente vai além do sujeito. Então, o que eu penso que a gente vai poder contribuir com a neurociência é que por muito que se vai investigando o cérebro, não está no cérebro porque está no encontro dos cérebros, no encontro das mentes. Meus modelos me ajudam a trabalhar e às vezes não, às vezes eles atrapalham. Se eu entrar na sala de análise carregado de modelos, extremamente fixo, do último trabalho que eu li, eu começo a achar no meu paciente aquele trabalho. Eu tenho que jogar isso fora. Mas eu acho que o psicanalista, quando trabalha, é o maior cientista do mundo, porque ele tem que partir do pressuposto que ele não sabe nada. Eu fui a um congresso de psiquiatria biológica em Viena, faz uns 4 anos. E ele foi aberto por uma psiquiatra americana chamada Nancy Andreasen, que é muito reputada pelos estudos de neuroimagem e esquizofrenia. É uma linha hard, né? E ela falou o seguinte, olha, como nós estamos em Viena, eu estava conversando com meu marido no quarto do hotel, né? E ele perguntou, o que você acha que o Freud, se ele estivesse vivo, o que ele achava desse congresso? Aí ela falou assim, eu acho que ele ia ficar muito feliz, porque muitos dos conceitos que ele levantou estão sendo mostrados pela neurociência. E a sensação que eu tenho é que aqui no Brasil as coisas são mais fluidas e existe um interesse enorme sobre esse assunto. O São João está praticamente lotado, sabe? O que você acha disso? Se for mantida essa especificidade, que é a especificidade da clínica analítica propriamente dita, que é a partir do princípio que há um saber que o sujeitinho que fala não sabe, né? E que esse saber não deve ser antecipado com, sei lá, uma frase do tipo você tem uma fobia porque a amígdala, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não tem controle do seu córtex pré-frontal, porque isso, aquilo, outro. Se a gente for tratar psicanaliticamente alguém com esse discurso antecipado, acabou a psicanálise. Que no nosso grupo lá de estudo a gente costuma brincar que a gente ainda tem só anti-inflamatórios e analgésicos na psiquiatria, né? Que os nossos antidepressivos, eles tratam tudo, eles tratam depressão, eles tratam transtorno de ansiedade, eles tratam transtornos alimentares, dependendo vai tratar transtorno de personalidade, então a gente ainda tem muito a evoluir. Não há como fazer ciência sem esse reducionismo metodológico. Diante de uma pessoa que chora o dia inteiro, não quer tomar banho,
se acham um deprimido, um fracassado, às vezes tem vontade de morrer, um psicanalista e um neurocientista, ou um padre, operarão um reducionismo metodológico, cada um utilizando o seu vocabulário, o seu esquema interpretativo, a sua maneira de descrever o que é aquela experiência, porque cada um tem um objetivo a alcançar. Que a indústria farmacêutica não é a boa psiquiatria, mas a indústria farmacêutica vai criando a ideia de que o conflito é doença, de que você tem que se apaziguar do conflito. No entanto, é o enfrentamento com o conflito que vai criando destinos para esse sujeito. As preocupações eram, quando o campo começou, eram as mais rudimentares. E hoje em dia você vê esses especialistas de memória falando de conceitos psicanalíticos. Repressão, supressão. Quer dizer, eu acho que as coisas estão chegando lá. Tradicionalmente, na metafísica, a subjetividade, a consciência é uma coisa a mais que se acrescenta à realidade material do ser humano, né? A alma cartesiana ou algum outro conceito equivalente. Como se a consciência fosse um sinal de uma perfeição a mais que é exclusivamente humana, né? Há toda uma reflexão filosófica procurando resolver o enigma da consciência, da subjetividade, da mente consciente, vai procurar inverter isso, mostrando, não, na verdade a consciência não é um sinal de uma perfeição a mais, mas um déficit, né? Só que é um déficit que se tornou constitutivo do modo de ser do sujeito humano. Então a gente pode dizer, o psíquico não é uma instância espacial, neuronal, cerebral. O psíquico é uma instância temporal. Ele se forma a partir de uma experiência com o tempo que é de presença-ausência, que vai marcando o tempo, esse vazio do ser, que é a tarefa humana para a vida inteira, você nunca preencheu a cartela inteira, até morrer, não é? O diagnóstico traz um conforto. Mesmo se a gente pensar que para cada um de nós, e eu não sei como é que isso se resolve na questão cerebral, há o que a linguagem não diz. Quando as pessoas estão nessa circunstância, fazendo associação livre, depois que elas falam dos seus problemas cotidianos e prosaicos e aquilo se repete, a pessoa começa a ir toda semana, vai ter uma hora que ela vai convergir para os mesmos assuntos. De que as pessoas vão falar nessa situação? Elas vão falar de amor, de sexo e de morte. É impossível passar por uma banca de jornal sem ter mais ou menos 20 a 30% das publicações falando sobre o cérebro, explicando tudo. A corrupção, o mau humor das mulheres, a TPM, a espiritismo dos adolescentes, a crença em Deus, tudo é explicado pelo cérebro. O cérebro, de fato, virou cada vez mais o locus onde a gente identifica, imaginariamente, a função subjetiva. O que é, digamos, um movimento marcadamente ideológico. Isso não tem nada de científico, isso não tem nada, é bom dizer, com digamos, o interesse do conhecimento que a neurociência produz. Então, para terminar, aqui a gente tem, esse é o último slide, eu prometo, a gente tem aí um panteão dos nomes que qualquer estudante de pós-graduação em neurociências tem que estudar, né? Muito do que a gente falou aqui está ligado a Darwin, está ligado a uma conjectura, uma narrativa evolucionista, né? Muito do que a gente falou aqui está ligado a Carral, ao neurônio, o próprio Golgi, Helmholtz, Bloiler, Leu, William James, Pavlov, todos esses nomes são nomes que um bom aluno de doutorado em neurociências deveria conhecer e estudar. Mas ele não tem uma grande ausência aqui, né? E essa ausência, ela pode ser preenchida com essa citação do Lawrence. Ele diz, um outro ramo muito mais significativo de investigação psicológica originário da psiquiatria permanece notavelmente isolado e desconectado, embora mereça mais que qualquer outro campo da psicologia ser chamado de científico. Por mais que rejeitemos o edifício teórico construído por Freud e Jung, não pode haver dúvida de que ambos foram observadores talentosos que assinalaram pela primeira vez certos fatos irrevogáveis e inalienáveis do comportamento coletivo humano. Então, eu espero que nos próximos livros de texto nós estejamos no centro do debate. Obrigado, gente.